Tá me ouvindo bem aí, irmã Elaine? Boa noite, irmã Elaine. Só queria saber se a imagem e o som estão chegando bem aí para a irmã. Boa noite. Boa noite, irmãos. Alguém me diz se o som e a imagem estão boas aí? Estão me ouvindo bem? Irmã Cássia, boa noite. Está me ouvindo bem, irmã Cássia? Irmã Elaine? Já tem 5 irmãos presentes. Se alguém puder fazer um sinal com o dedo positivo de like, se está recebendo bem. Irmã Cássia, está recebendo bem? Irmã Elaine? Quero fazer os ajustes aqui, que estão faltando uns minutinhos para começar. Estão me ouvindo, irmãos? Boa noite. Alguém pode me dizer se tem som, por favor? Oi, irmão Ademir, boa noite. Tem som, por favor? Estão me ouvindo bem, irmãos? Só estou aguardando essa resposta, se o som tá bom, para continuar aqui então o culto. Já temos 9 irmãos conectados, faltam mais 2 minutinhos para começar o culto. Falta 1 minuto agora. Alguém, só por favor, me diga se tem som, irmãos. Ainda não tem essa resposta. Alguém pode me responder se o som está bom? Por favor, irmãos, tem som aí? Estou aqui ajustando, já são 7 horas, quero começar o culto, mas não sei se tem som. Estou vendo que tem 13 irmãos já conectados, são 7 horas. Meus irmãos, tem som? Irmão Paulo Evandro tem som, irmã Cássia, irmã Maria Alice, irmão Demir. Vocês estão me ouvindo bem? Vou começar aqui, irmãos. Muito boa noite, meus irmãos queridos da Primeira Igreja Batista em Saracuruna, nessa quarta-feira, dia 22 de abril de 2020. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do nosso Deus. Que bom que nós estamos aqui conectados mais uma vez, para juntos nós cultuarmos ao nosso Senhor. Eu espero que todos vocês estejam muito bem, bem como a sua família. Já temos pessoas de outras igrejas aqui. Vai um abraço também para a sua família, para a sua igreja. Que bom que nós estamos aqui nos reunindo para mais esse culto de oração e também o culto
de estudo da Palavra de Deus, hoje estudando o livro de Gálatas, capítulo de número 5. Hoje é o capítulo 5, semana que vem o último capítulo de Gálatas, Gálatas capítulo 6. Eu espero que esse estudo tenha sido bom para vocês. Quero agradecer a vocês por ter conectado meia hora mais cedo, porque hoje eu estou aqui no tempo da Primeira Igreja Batista Centenário, mas nesse tempo eu estou transmitindo então tão somente para a Primeira Igreja Batista em Saracuruna, e que privilégio, irmãos, poder estar com vocês mais uma vez. E quero convidá-los a que possamos nessa hora juntos orarmos ao nosso Deus. Aonde você estiver agora, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por mais essa quarta-feira em que nós temos o privilégio, Senhor, de estarmos na Tua presença, fazendo a Tua vontade. Muito obrigado, Deus, por tudo que foi possível realizar neste dia. E temos, Deus, a convicção que tudo que realizamos só foi possível porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom, e a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, ela continua se estendendo sobre as nossas vidas, ó Deus, e como é bom a gente saber que podemos confiar irrestritamente, incondicionalmente no Senhor. Quando eu me uno, ó Deus, agora aos meus irmãos da Primeira Igreja Batista em Saracuruna, com outros irmãos de outras igrejas que já estão conectados aqui nessa live, Deus, eu quero rogar ao Senhor por cada um deles já conectados e pelos outros, ó Deus, que não puderam se conectar agora às 19 horas, mas que o farão, ó Deus, mais tarde, aqueles que vão participar desse culto de forma gravada por outras plataformas. Meu Deus, abençoe o Teu povo, visita a nossa vida, visita o nosso lar, visita a nossa família e traga, ó Deus, a calmaria, mesmo diante dessa pandemia, mas que o nosso coração continue totalmente resignado à Tua vontade, completamente confortáveis e descansados no Senhor, buscando Te adorar constantemente em espírito e em verdade. Santo Deus, nessa hora eu quero continuar clamando ao Senhor pela solução dessa pandemia. Ó Deus, dá sabedoria àqueles que estão trabalhando na busca de uma cura pela vacina, ó Deus, e que esses cientistas, que esses pesquisadores, eles possam, ó Deus, glorificar ao Senhor pela solução que virá com certeza da Tua parte para esta humanidade. Santo Deus, eu quero Te clamar também pelas autoridades constituídas a nível municipal, estadual, federal, a nível mundial, ó Deus, que a liderança política, governamental, as autoridades constituídas, ó Deus, que tenham, Senhor, nessa hora, um grande temor ao Senhor e que possam, Deus, legislar, que possam trabalhar, que possam fazer políticas, que possam, de fato, beneficiar, ó Deus, a população mundial dentro desse novo cenário que se desenhou e que está se desenhando e que, com certeza, Deus, teremos muitos desafios pessoais, familiares, institucionais a serem vencidos doravante. Senhor, nesse dia 22 de abril, quando a nossa nação faz 520 anos, ó Deus, de descoberta, nós queremos continuar te clamando pelo Brasil. Ó Deus, conquanto todos os países, todos os continentes estão, ó Deus, sendo assolados por essa enfermidade, mas nesse tempo, Deus, queremos clamar pela nossa pátria. Senhor, tenha misericórdia da população do Brasil e ajude, ó Deus, aos cristãos que aqui residem, que nós possamos, ó Deus, continuar proclamando Jesus Cristo para todos os brasileiros, de tal forma, ó Deus, que essa nação possa se render ao Senhor, ó Deus, que a população dessa nação possa se render ao Senhor, que mais gente, ó Deus, possa Te receber como único e suficiente Salvador, para que assim, ó Deus, a nossa nação possa de fato ser feliz, tendo Jesus Cristo como Senhor. Meu Deus, eu quero Te clamar nessa hora por aqueles que estão enfermos, seja da Covid-19, seja de outras enfermidades, aqueles que estão hospitalizados, aqueles, ó Deus, que estão passando pela enfermidade na sua própria casa. Senhor, cuida de cada um. Senhor Deus, como os profissionais de saúde tão cansados, tão esgotados fisicamente, psicologicamente, cuida deles também, de todos os profissionais, ó Deus, dos serviços essenciais. Continue, ó Deus, abençoando eles e as suas famílias, que no retorno para casa, ó Deus, que eles possam chegar ali e encontrar os seus familiares bem, e que, ó Deus, eles não levem, ó Deus, não sejam transportadores de nenhum vírus para a sua casa.
Deus, visita nessa hora aqueles corações entristecidos, famílias enlutadas porque perderam seus entes queridos. Deus, cuida deles, consola, conforta, Deus, e ajude na caminhada seguinte. Deus, eu lhe rogo agora também pela Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Cuida, Deus, do teu povo, de cada membro da tua igreja, e ajude-nos, Deus, a manter a nossa unidade, de tal forma, Deus, que possamos estar sendo alicerçados no Senhor nesse tempo de pandemia, e que quando voltarmos a nos reunir no templo, Deus, que a tua igreja mais do que nunca esteja unida e que esteja muito bem disposta para fazer, Deus, a tua vontade, te servir na beleza da tua santidade e ser uma igreja cada vez mais de relevância, Deus, para abençoar ainda mais Saracuruna. Já temos abençoado nesses 73 anos, abençoar ainda mais com a proclamação e com o testemunho da tua santa palavra. Ó Deus, outros pedidos que nessa hora estão sendo colocados para o Senhor. Ó Deus, temos famílias que estão clamando nessa hora pela solução para um problema de saúde, outros estão clamando por uma solução de manutenção ou de abertura de porta de emprego. Há aqueles que estão vivendo um tempo de enfermidade psicológica, ó Deus, que estão tão depressivos. Deus, cuida dessas pessoas, traga ânimo ao coração. Deus, outros estão precisando de outras soluções, quer na vida conjugal, na vida familiar. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e haja, ó Deus, em nosso favor. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que temos recebido, pelas vitórias que temos recebido. Te agradecemos por notícias tão boas que temos recebido, como agora há pouco, ó Deus, a notícia do pastor Sócrates, já saindo do CTI, indo para o quarto, a volta da irmã Zilda para casa. Ó Deus, quantas bênçãos! E tudo isso é possível porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Ó Deus, que esse culto possa mais uma vez falar, ó Deus, aos nossos corações através da tua santa palavra. Chega, ó Deus, até cada lar, cada coração, cada vida, e continue, ó Deus, ministrando as nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, agradecido no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar você a acessar a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo de número 5, é o nosso estudo. Lembrando a vocês que os nossos cultos de quarta-feira, além de nós orarmos juntos, nós estamos também estudando as cartas de Paulo nesse ano de 2020. Tem sido uma parceria muito boa do Ministério Pastoral com o Ministério Infanto-Juvenil, assim ajudando as nossas crianças e os pais das nossas crianças a se manterem, então, alinhados no mesmo estudo da Palavra de Deus, e dessa forma, então, a gente ter crianças, família e a igreja toda sendo edificada. E hoje, capítulo 5 de Gálatas, o penúltimo capítulo do livro de Gálatas, eu quero ler com vocês a princípio tão somente o versículo 1 do capítulo 5, Gálatas 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, portanto permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Paulo falando então aos crentes da Galácia, às igrejas da Galácia. Vamos então a um rápido lembrete do que nós já estudamos até aqui. Primeiro, eu já falei para vocês que o livro de Gálatas apresenta Jesus Cristo como a nossa liberdade. Uma liberdade que não é pela lei, pelas leis cerimoniais, mas uma liberdade que é pela graça. Por isso, a única religião que existe no universo se chama Jesus Cristo, porque ele ali na cruz do Calvário, ele pagou o preço para que eu e você pudesse... Eu acho que está tendo alguma dificuldade. Alguém passou uma mensagem para mim pelo WhatsApp, mas eu não vou ter como ver agora, tá? Se alguém puder escrever aqui para mim no comentário do próprio vídeo, vai ser mais fácil para eu tentar ajudar aqui ou ajustar alguma coisa. Eu até agora não sei se o som está bom, se a imagem está boa, porque eu não estou recebendo aqui mensagem nesse momento. Se alguém puder fazer um sinal para mim, eu vou agradecer. Eu vou continuar aqui. Então a verdadeira religião é Jesus Cristo, porque na cruz do Calvário ele pagou o preço para que eu e vocês e a humanidade inteira pudessem então ser religada com Deus, pudesse ter acesso a Deus, porque o pecado nos afastou de Deus, mas Jesus Cristo pagou o preço para que pudéssemos ter novamente esse livre acesso ao nosso eterno Deus. E por isso então Cristo precisa ser para nós suficiente. Eu não posso mais de forma alguma pensar que eu preciso de alguma coisa além de Cristo.
Cristo precisa ser suficiente para mim e para a tua salvação, e é por isso que Paulo, logo no capítulo 1 de Gálatas, ele vai falar assim: eu estou assustado, porque eu preguei para vocês esse evangelho da liberdade, da graça, que Cristo é suficiente, e vocês parecem que foram hipnotizados e estão retroagindo a um outro evangelho onde Cristo não é mais suficiente. Depois Paulo, no final do capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai falar então sobre uma defesa que ele faz do seu apostolado. E ele vai dizer então para aquelas pessoas: olha, eu não recebi este evangelho de homem algum. Os 3 anos que eu fiquei na Arábia, foi ali que Deus foi me revelando pela própria palavra aquilo que eu deveria fazer, e foi Ele que me comissionou para que eu seja então um apóstolo aos gentios. E dessa forma ele continua então a sua defesa e vai dizer para aquelas pessoas em que mesmo Abraão, ele foi alcançado por causa da fé, e este evangelho que ele está pregando, que é o evangelho genuíno, não é um evangelho desassociado das obras, mas ele vai colocar que nós precisamos ter fé. É claro que a fé sem obras ela é morta, mas a lei e as obras ela não pode salvar. A lei ela pode, quanto muito, revelar o pecado, mas a lei não pode remover este pecado. Por isso que Paulo vai falar no capítulo número 3 de Gálatas, que a lei ela foi um aio, e alguém até me perguntou essa semana: pastor, o que é aio? Aio significa guia, significa tutor. A lei ela pode nos levar a Cristo, mas ela não tem poder para nos remover o pecado, porque só Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é que pode tirar o pecado do mundo. E dessa forma, quando nós nos achegamos ao Evangelho que é Cristo, ao Evangelho da graça, ao Evangelho da liberdade, nós somos então inseridos na família de Deus. Nós somos filhos de adoção do nosso Deus, mas nós agora não somos de Deus apenas por criação, agora nós somos dele também pela obra da redenção, e louvado seja Deus, aleluia, glorificado seja o nosso Senhor, porque à luz do que aconteceu com Isaac foi um filho do sobrenatural, Ismael não, Ismael era um filho natural. Nós também somos um filho do sobrenatural, porque graças ao que Cristo fez na cruz do Calvário, Ele nos deu então o direito à plena salvação, a sermos de fato filhos de Deus. E dessa forma que a gente aterriza então no capítulo 5 de Gálatas, onde ele fala, sobre essa liberdade pessoal que nós temos em Cristo. Muita gente acha que liberdade é fazer tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que me der na telha, mas isso não é liberdade, isso seria uma libertinagem. Então, o que seria uma liberdade? Seria uma independência com direitos reconhecidos. Isso quer dizer que a minha liberdade ela é pessoal, mas ela precisa estar alinhada a Cristo. Ela vai até onde o regramento eterno de Deus, ela me permite ir, e isso é uma liberdade. Por exemplo, se você entra no seu carro, você sabe que nós temos hoje automóveis que chegam a mais de 300 km por hora. Você pode pegar uma estrada e dar 300 km por hora? Você pode, porque o carro tem essa autonomia. Mas você deve? Você sabe que nas rodovias, por exemplo, eu tenho que atravessar a ponte Rio-Niterói. Eu sei que o meu limite máximo de velocidade é de 80 km. Embora o meu carro me dê uma autonomia para eu ir a 300 km por hora, mas fato é que se eu passar de 80 na ponte Rio-Niterói, eu vou ganhar uma multa. Eu vou ter que pagar essa multa, além de pagar a multa, ainda vou perder pontos na minha carteira. Então, eu tenho uma liberdade, mas eu preciso saber que essa independência ela é com direitos reconhecidos, isso é, ela se limita àquilo que vai agradar a meu Deus. E é diante disso que Paulo fala: olha, que liberdade grande que vocês alcançaram em Cristo, então não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. E qual é esse jugo? É o jugo novamente da lei, das leis cerimoniais, e é por isso que ele propõe para nós um retorno para a fé, uma fé que nos leva à liberdade, que nos leva a crer, que nos leva a se encher do Espírito Santo de Deus e desejar a cada dia mais e mais ser parecido com o Senhor.
E ele faz um alerta: cuidado com o mau uso da liberdade, porque geralmente o mau uso da liberdade faz a gente transitar por uma vida onde falta o amor e uma vida de impureza. E ele vai então nos alertar ainda mais outras coisas que quero compartilhar com você, minha irmã, com você, meu irmão. Aquela igreja, ela estava novamente perdendo a liberdade de Cristo, porque eles não conseguiam entender, né, que eles foram convidados agora a não eles não foram convidados para abominar a lei, mas eles precisavam entender que Cristo era suficiente para eles. E a grande briga ali era a briga da circuncisão. Eles deveriam ter Cristo, mas Cristo não era suficiente. Deveriam ter uma marca no corpo que seria a circuncisão. Meus irmãos, até hoje tem muita gente que acha tem que ser Cristo mais a ceia do Senhor, Cristo mais o batismo, Cristo mais o entregar o dízimo. Cristo, meus irmãos, ele é suficiente. Tem até mesmo algumas denominações, temos até mesmo algumas seitas que pregam assim: é Cristo mais o jejum, é Cristo mais uma alimentação saudável. Conquanto, meus irmãos, uma alimentação saudável vai trazer saúde para a gente, mas para a salvação, Cristo é suficiente. E é por isso que Paulo vai dizer: por isso que vocês precisam ser alcançados por esse Evangelho da graça, da liberdade, que vai introduzir vocês na fé, mas essa fé precisa ser exercida com amor. Não adianta você dizer que tem fé e a sua fé começar a discriminar pessoas. Uma fé que seja uma fé preguiçosa, amorosa. Nós somos convidados a viver uma vida de fé, mas uma vida que realmente seja relevante e que faça a diferença, porque senão nós vamos mais uma vez viver a libertinagem. Olha o versículo 13 do capítulo 5, ele diz assim: irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. Nós agora estamos em Cristo, nós somos nova criatura, e a vida de pecado, ela precisa ser para nós, o que eu sempre afirmo, uma triste exceção. Não pode ser mais a nossa regra, porque a nossa regra agora é uma vida de santidade, uma vida que glorifique ao nosso Deus. E é por isso então que Paulo, reafirmando isso, que nós não fomos convidados à libertinagem, a fazer o que eu quiser. Eu fui convidado à liberdade, até porque a liberdade em Cristo, ela não me escraviza, a libertinagem me escraviza. Se você, por achar que pode fazer tudo, você acaba, eu posso chegar agora e o que me der vontade de fazer, eu posso pegar agora uma faca e sair esfaqueando alguém. Ok, embora você possa fazer, mas você não deve fazer isso, porque você não vai se tornar escravo do crime, você não vai se tornar escravo do vício, você não vai se tornar escravo da pornografia, porque o pecado escraviza a gente, e nós fomos chamados então para uma vida de liberdade. E é por isso que ele fala assim: se vocês querem saber, olha a importância da lei, porque o resumo da lei dita pelo próprio Cristo, lá em Lucas capítulo 10, versículo 27, falando a um doutor da lei, ele falou assim: o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei: amor. Porque quando a gente ama, quando a gente vive a lei do amor, ele vai chegar a dizer para nós: e contra essas coisas não há limite. Mas contudo, Paulo fala assim: mas eu tenho visto que vocês infelizmente têm trocado a liberdade pela libertinagem, a graça pela lei, porque o comportamento de vocês é um comportamento equivocado. E ele coloca assim no versículo 15: mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruir mutuamente. Então, naquela igreja havia então desentendimentos, havia então enfrentamentos, havia ali o que Kennedy Francis disse, que muitas das vezes a igreja é um exército que mata os próprios soldados. Depois Billy Graham também falou sobre isso, e até o pastor Rogério Silva, ele escreveu assim, que às vezes nós matamos até os soldados feridos ao invés de curá-los, à luz do que Jesus Cristo mesmo falou lá na parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10. Daí nós vamos para a parte final do capítulo 5 de Gálatas, onde ele então vai apresentar para aquela igreja, vai alertar aquela igreja sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E ele então vai colocar assim, vocês podem perceber que ele coloca no plural as obras da carne. E ele diz assim a partir do versículo 19:
as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. É um alerta para mim e para todos vocês. Faça um grande inventário da sua vida. E se você perceber que algumas dessas obras da carne ainda continuam tendo muito espaço na sua vida, tem tido muita vazão na sua vida, entenda, isso é um sinal que você precisa de um conserto com Deus. Você precisa de arrependimento, metanoia, mudança de mente, você precisa de conversão, mudança de atitude, mudança de rota na sua vida, para que então, de fato, você possa viver como um filho de Deus e ser aprovado como filho de Deus. Mas se no seu inventário pessoal, se você está percebendo que existem muito mais obras da carne, são elas que estão direcionando a sua vida. Eu me lembro agora de algo que escreveu um autor, não me lembro o nome desse autor agora, mas ele falou assim: quem você alimenta mais, é isso que vai dirigir a sua vida. Tipo, quando você cria um animal e você não dá muito de comer para ele, aquele animal vai se revoltar contra você. Mas quando você alimenta, mesmo o animal muitas das vezes feroz, ele vai ser sempre mais manso com você, porque sabe que você é aquele que dá de comida. E assim é a carne. A carne, ela tem a sua isca. E ela vai querer muito que você alimente até que a própria carne vai acabar fazendo uma armadilha para você, você vai cair, e essa queda pode ser tremendamente desastrosa para você, para a sua família e às vezes até mesmo para a igreja de Cristo Jesus. E aí Paulo vai dizer com alegria: mas, conquanto eu saiba que dentro dessa igreja da Galácia às vezes tem muitas obras da carne, mas eu quero trazer à memória de vocês que nós fomos convidados para uma liberdade, para o evangelho da liberdade, da graça, da fé, e ele fala do fruto do Espírito. E aqui as obras são da carne, mas o fruto está no singular, a obra da carne. O fruto do Espírito. E o fruto do Espírito de Deus produz o que na vida do servo de Deus? Produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Isso é, contra essas coisas não há limite. Essas coisas estão alinhadas também com a lei, porque aquele que cumpre a lei também vai ter esse bom caráter, esse bom comportamento. Mas ele vai dizer mais uma vez: mas eu estou convidando vocês para poder abraçar a lei de Cristo, porque a lei de Cristo, que é a lei da graça, a lei da liberdade, ela vai apontar o seu pecado, mas ele também terá todo o poder para remover o seu pecado. E é com isso que Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai deixar para nós no versículo 25 do capítulo 5: se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Eu quero repetir isso com vocês. Gálatas 5, 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Porque desta forma, o Evangelho da liberdade fará todo o senso para você, e jamais você vai querer ser uma pessoa da libertinagem, e também jamais você vai querer ser uma pessoa legalista. Você sabe que hoje em dia ainda há muitas pessoas legalistas, e nessa pandemia eu ainda tenho visto muitas pessoas que têm postado coisas, né, pelo Facebook, pela mídia social, tremendamente legalista. E eu fico pensando: meu Deus, será que com tudo que estamos passando as pessoas ainda não vão mudar? Mas porque muitas das vezes essas pessoas têm as obras da carne. E uma das obras da carne é o quê? É discussão, é divisão, é desunião, e isso não agrada ao nosso Deus. Por isso, meus irmãos, que nós possamos ter como Primeira Igreja Batista em Saracuruna
a aprovação do nosso Deus, que possamos realmente ter o fruto do Espírito na nossa vida e que possamos viver pelo Espírito e andar na direção do Espírito, para que dessa forma a gente nunca se afaste do caminho da liberdade, da graça, da fé, do amor do nosso Deus. Que sejamos, pois, essa igreja do fruto do Espírito Santo de Deus, para que assim nós, como igreja, sejamos beneficiados e que através de nós, todos que tiverem contato físico ou virtual conosco, que também possam ser abençoados grandemente. E por isso, meus irmãos, eu rogo a Deus novamente pela unidade, como nós falamos no domingo passado. Unidade. Mantenham-se unidos, meus irmãos da Primeira Igreja Batista em Saracuruna. O tempo que estamos vivendo é um tempo bem difícil, um tempo bem trabalhoso. Mas, meus irmãos, será maravilhoso para nós a gente, como igreja, ao término dessa pandemia toda, a gente poder nos reencontrar, não faltando ninguém, e ali celebrarmos com Cristo esse evangelho da graça, da liberdade, da transformação que só há em Cristo Jesus. Que Ele, pois, nos abençoe rica e poderosamente. Amém. Antes de eu orar e a gente terminar essa conexão aqui, eu quero dizer para vocês que hoje, assim, eu estou tendo um pequeno problema aqui no meu Facebook. Acho que alguém escreveu para mim assim: pastor, o senhor não está conseguindo ver as nossas respostas? Não, irmãos, só estou conseguindo ver aqui que vocês estão conectados, mas eu não vi nenhuma resposta de interação com vocês durante esse tempo que eu estou aqui conectado. Então eu peço perdão caso não tenha o áudio ou o vídeo, mas eu não estou recebendo comentário nenhum aqui pelo Facebook, tá? Perdão. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês, que amanhã, dia 23, é um feriado, e com isso nós não teremos, então, funcionários lá na sede da Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Então, se você, por acaso, tiver alguma atividade agendada por lá, você vai precisar, então, verificar como que você vai ter acesso lá ao nosso templo. E quero, meus irmãos, fazer aqui um convite também para o próximo domingo. E, embora as autoridades elas já estão assim, sinalizando que talvez o último dia desse isolamento social seja o dia 30 de abril, alguns outros estão sinalizando a primeira segunda-feira depois do segundo domingo de maio, que é o Dia das Mães, como uma volta gradual. Nós estamos assim bem atentos a isso, vamos manter os irmãos informados desse fim, desse isolamento e desse retorno gradual a nossa atividade no templo da Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Mas domingo que vem, 8h30 da manhã, nós teremos direto lá do templo da nossa igreja mais um culto ao nosso Deus em live. E penso, meus irmãos, que agora, mesmo quando nós voltarmos para o templo, nós vamos continuar ainda transmitindo os nossos cultos para que possa beneficiar muitas pessoas, porque eu tenho recebido mensagens de pessoas do Brasil e de outros países que têm estado conectados com a gente. Então, é um caminho sem retorno para nós, né, de estarmos com o nosso culto sempre ao vivo, alcançando outras pessoas. Mas 8h30 nós teremos, então, o nosso culto, e às 9h nós começaremos, então, o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Será a lição de número 4 da revista Palavra e Vida, e o nosso irmão Luiz Fernando, ele que vai então nos dirigir no estudo do próximo domingo pela manhã. E domingo, às 19h, nós teremos a nossa outra live, e essa live então, ela será também do templo da nossa igreja, e nós temos assim, deixado uma das portas aberta, a porta da rampa da nossa igreja tem permanecido aberta. Nós não temos impedido as pessoas de irem até o templo, conquanto fica ainda, né, a nossa recomendação de evitar aglomerações e indo ao templo, que você evite qualquer tipo de cumprimento, de toque, que você leve o seu próprio álcool gel. E quero lembrar para vocês, né, que a partir de amanhã já há uma lei municipal aqui em Duque de Caxias que todos nós precisamos estar então com as nossas máscaras. Quem foi na igreja no domingo passado já viu que eu estava de máscara, né? Eu tenho algumas, eu já tenho a minha aqui, e eu quero assim pedir muito a você para que a gente possa evitar qualquer tipo, né, de fiscalização, que você evite também alguma multa para você mesmo. Por exemplo, na cidade de Niterói, onde eu resido, a partir de amanhã,
a notícia é que aquele que for encontrado sem máscara, que ele terá que pagar uma multa, parece que no valor de R$ 180. Então fique atento nisso, não foi ainda estipulado nenhuma multa para o Duque de Caxias, mas essa recomendação que possamos usar as nossas máscaras, então vai fazer parte da nossa indumentária daqui para frente, ok? Então fico aqui esses avisos, esses lembretes, e vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Santo Deus, obrigado por esse momento de culto aqui, obrigado pela tua palavra, Deus. Gálatas capítulo 5, esse evangelho da liberdade, ó Deus, nos ajude a vivê-lo, e que a gente jamais volte, Senhor, a sentir prazer, saudade do tempo da escravidão. O pecado nos escravizava, a religiosidade também nos escravizava, mas Jesus Cristo nos chamou para sermos livres e vivermos essa liberdade e vivermos na presença dele com total sinceridade e com total desprendimento de fazermos tudo de acordo com o seu santo querer. Por isso, Deus, que possamos ser uma igreja da liberdade cristã, do amor, da fé, uma igreja, ó Deus, que a cada dia possa estar mortificando as obras da carne e que possamos desenvolver em nós o fruto do Espírito, andarmos pelo Espírito, vivermos pelo Espírito, convivermos pelo Espírito para a glória do teu santo nome. Dai-nos, Senhor, uma noite de paz, um sono que venha restabelecer as nossas forças físicas e nos prepare, ó Deus, para o dia de amanhã. Temos, ó Deus, tarefas, temos desafios, alguns conhecidos e outros não, mas nós confiamos a nossa vida totalmente no Senhor. E é por isso que te pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, uma boa noite para todos e lembrando mais uma vez, todo mundo de máscara no próximo domingo lá na igreja, tá bom? Vou me despedir de vocês hoje, colocando aqui a minha máscara e clamando a Deus que continue os abençoando, os guardando, os protegendo e os direcionando em todas e quaisquer circunstâncias da sua vida. Uma boa noite para todos, uma noite exuberante de abençoado. Forte abraço.